Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover, dessa vez continuando o especial com mais um episódio. Agora veremos Asta e Yami sendo levados diretamente para uma grande armadilha. Mesmo assim eles farão tudo possível para completar os seus objetivos e salvar quem é importante para eles. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão aí embaixo, vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo de hoje. E se você ainda for novo no canal, não deixe de se inscrever aí embaixo. Não esquece também de conferir o primeiro link aí na descrição para conhecer o curso de japonês Método Kenji Sensei Academy. Se você é fã de anime e de mangá, com certeza já pensou como seria legal ler os seus mangás sem precisar de uma tradução, ou ver os seus animes e já conseguir entender sem legenda. Isso seria muito bacana. E se você já pensou em no futuro conhecer o Japão e passear pra lá, talvez até mesmo morar um dia, quem sabe? Seria muito bom aprender japonês, e com este método você vai aprender com os seus animes e mangás, coisas que você já gosta, então com certeza seria algo muito legal. Então dá uma conferida no primeiro link que tá aí na descrição, não perca tempo, conhece já o curso, eu sei que você vai curtir demais. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O episódio de hoje se inicia com Asta, Yami e a Charlotte Roselei, todos eles erguendo suas espadas e mostrando seus poderes, afinal haviam vencido toda a tropa adversária. Todos os inimigos foram completamente derrotados e mais uma vez eles protegeram o reino de Clover. E agora foi bem fácil, porque todos estavam muito empolgados com tudo isso. E então vimos o quanto eles estavam sérios com todos aqueles inimigos caídos ao chão. Todos os magos que antes pertenciam a Clover e agora haviam sido controlados pela magia que pertencia a Kearney e estava sendo utilizado por Ria, estavam inconscientes. Vimos então Finhal comemorando, muito feliz, ele estava empolgado, chamava pelo nome do Capitão Yami e do Asta e dizia que eles mandavam muito bem. Enquanto isso, a Sol também chamava pelo nome da sua capitã, Charlotte, e ela dizia que com certeza a líder do seu esquadrão não havia perdido seu toque e também havia mandado muito bem ali. Enquanto isso, enquanto Charlotte e também Yami estavam sérios, a gente via que o Asta estava muito empolgado. Os olhos do garoto da antimagia estavam brilhando muito enquanto ele gritava que ainda tinha energia, ainda dava pra continuar lutando por muito mais tempo. E começava a falar pros inimigos: e aí, tragam mais que eu tô esperando. Enquanto isso, Yami olhava pra ele um pouco do fundo e dizia: se acalma, Asta, você ainda tá sangrando, cara. Neste momento a gente via que Charlotte estava bem séria com tudo o que estava acontecendo no seu reino e com essa batalha que eles acabaram de enfrentar. Ela então, ainda com seu olhar sério, começa a prestar atenção em toda a situação à sua volta. E neste ponto ela começa a encarar o jovem Yami. Ela diz que mesmo antes daquele garoto conseguir o seu grimório, afinal havia voltado sem um motivo aparente no tempo, ele era incrivelmente forte, mesmo sem possuir um livro mágico para aumentar sua magia. Não só isso, como ela também prestava atenção que mesmo muito jovem, ele tinha muita presença de espírito na luta. Ele era capaz de entender toda a situação o mais rápido possível e tirar o máximo proveito do que estava acontecendo. Ele era sempre rápido em sua tomada de decisão. E então, enquanto todos eles estavam ali acreditando que tinham vencido essa batalha, a gente via que um outro grimório ainda estava ali, em ação, funcionando e emanando seu poder. Enquanto isso, ouvíamos uma voz dizendo que não esperava que eles resistissem tanto assim. Também dizia que os magos de Clover que estavam no combate o deixavam muito nervoso. Vimos então que era Ria, que estava furioso e agora estava puxando uma espada e também utilizando a magia de trevas de Yami, que ele havia copiado. Ria dizia que já que era assim, ele teria que resolver todo esse assunto com suas próprias mãos. Desesperado por não ter visto sua vitória fácil, Ria do Olho do Sol da Meia-Noite estava prestes a enfrentar sozinho os magos de Clover, sendo eles uma capitã de esquadrão e 2 lutadores de alto nível. Acontece que neste meio tempo, Ria escuta uma voz vinda em sua mente. Ele fica um pouco desconcertado, mas aquilo chamava pelo seu nome, e então ele começa a prestar atenção. Neste momento, Ria responde perguntando se era Lich, e depois disso ele se desculpa, dizendo que agora estava um pouco atrasado para o seu retorno. Mas aquele que se dizia Lich então responde que não era nada, na verdade estava assistindo ele desde o início. E depois disso, aquele que liderava o Olho do Sol começava a dizer que tinha uma sugestão. Ele poderia agora aproveitar que estava ali em Clover para atrair todos esses cavaleiros mágicos, para fazer com que eles o seguissem. Ria então se perguntava o que o Lich estava querendo dizer, por que ele faria algo assim. Mas então o Lich continuava dizendo que era isso mesmo. Ele diz que quando aqueles adversários estão em grupo é um pouco ruim de lidar com eles, e não só isso, era um problema ficar reunindo tantos cavaleiros mágicos em um só lugar. Então para eles, Lich acreditava que seria muito melhor se Ria levasse todos esses cavaleiros, afinal assim eles se reuniriam ali e ao mesmo tempo eles seriam forçados a dividir suas forças. Neste momento a gente viu o líder do Olho do Sol da Meia-Noite cercado por vários outros magos de Clover, também por Veto e Fana, e Karna também estava ao seu lado. Lich então dizia que ele obviamente iria mostrar a todos a hospitalidade perfeita e não tiraria a vida de ninguém ali. E enquanto isso, enquanto dizia tudo isso, Karna continuava séria enquanto Lich brincava. Todos eles vão ser peões preciosos pra gente, afinal devem permanecer vivos até o momento do sacrifício. Voltamos então pro reino de Clover, onde Ria estava ali sozinho e escutando o que o Lich tinha a dizer. Por fim, o seu líder começa a dizer que ele sozinho deveria ser capaz de concluir essa tarefa difícil, e então pergunta se ele aceitava se encarregar disso. Víamos então Ria um pouco pensativo, e ele ainda em cima do telhado saltava daquele lugar e começava a dizer que sentia que ia ter graves problemas novamente se fizesse isso, mas se era um pedido
pedido do Lich, ele com certeza não tinha como não aceitar. E então a gente via que enquanto os 3 cavaleiros mágicos de Clover que lideraram o ataque, Charlotte, Asta e Yami, viraram suas costas e estavam indo embora, alguém aparece ali segurando um cajado. Karna estava atrás deles. O Asta imediatamente sente aquela presença, ele escuta também alguém se aproximando e ao olhar pra trás ele fica muito surpreso. Ele fica chocado e impressionado ao mesmo tempo porque não esperava a ver ali. E enquanto isso, Yami Sukehiro também. Neste momento já é previsível que aquele era Uria, afinal ele já estava utilizando as magias de Karna pra enganar os magos de Clover fingindo ser ela. E agora então, tomando sua forma, ele chega dizendo bom dia. Vimos então todo aquele cenário, vários magos de Clover que estavam sendo controlados ao chão, e enquanto isso, obviamente, os 3 que lideravam o combate completamente surpresos e assustados com aquela situação. Yami e Asta então imediatamente gritam pelo nome de Karna, sem entender direito nada que estava acontecendo ali. O Yami então se mostra um pouco furioso naquele momento e ele começa a dizer que ela finalmente apareceu, deu as caras naquele combate e não só ficou utilizando magos controlados. E depois disso ele faz uma pergunta pra ela: onde é que estão seus outros amigos do olho do sol da meia-noite? Por que eles não estão com você? Karna então começa a dizer que não há necessidade do Yami ficar gritando assim, não tem pra que fazer isso. E não só isso também, como ela diz que os seus novos companheiros já foram pra um outro lugar, pra uma outra masmorra. Então logo após isso, ainda utilizando a magia de transformação pra parecer Karna, começa a se aproximar enquanto dizia que queria muito parabenizar todos aqueles 3 por essa brilhante vitória. Era impressionante que eles haviam vencido tantos cavaleiros mágicos sozinhos, só que mesmo assim, Karna dizia que por mais que eles se esforcem e continuem lutando, o resultado sempre seria o mesmo. Ficando com a expressão mais séria, Karna dizia: o reino de Clover cairá. Tudo isso durante a noite de lua vermelha. Yami então fica assustado, ele fica surpreso e se pergunta o que ela queria dizer com a lua vermelha, se ela estava falando realmente do eclipse. Ele se perguntava se eles realmente iriam usar a noite do festival para atacar Clover. Em apenas um instante, em apenas um piscar de olhos, a gente via que a Charlotte Rosalie já estava prestes a atacar Karna. Acontece que Iri agiu muito rapidamente para se defender. E em apenas um movimento, usando o cajado de Karna, conseguiu segurar o ataque que vinha da capitã. Charlotte mesmo assim usou muito poder e muita pressão mágica. E dizia que realmente a Karna tinha muita coragem. Afinal, ameaçar o reino de Clover na sua presença realmente era pra poucos, não eram muitos que tinham coragem de fazer isso. Vimos então que o combate das duas continuavam até que Karna começou a recuar e pra longe, se afastar um pouco pra não sofrer mais ataques de Charlotte. E enquanto isso, a capitã dizia que não iria permitir isso, e também se perguntava como alguém como ela poderia ser ligada ao Yami. Neste momento a gente via Charlotte utilizando muito poder, concentrando muito mais mana e muito mais energia também. E então, emanando toda a sua magia, ela começa a dizer que pelo bem do reino de Clover, ela iria derrotar Karna ali e agora, a esmagando completamente. E é só vendo tudo isso, fica muito feliz, fica muito empolgado ao ver o quão poderosa era Charlotte. Enquanto isso, a gente via que o Asta também estava muito empolgado pra entrar naquele combate, ele segurava sua espada de anti-magia e também dizia que iria ajudar. Ele com certeza não iria deixar Karna devastar toda a cidade sem ele fazer nada pra impedir. E enquanto isso, a gente via que Uria tava sorrindo muito, achando que realmente era muito fácil. Acontece que então, logo depois disso, Karna começa a dizer: então, em todo caso, apenas me acompanhem, venham atrás de mim. Eu estou indo agora pra masmorra de areia movediça que fica a oeste daqui, e eu vou destruir lá mais uma tábua que mantém a masmorra ativa. Neste momento, o Finral fica muito surpreso ao perceber que Karna agora estava usando também magia espacial. Afinal, em pouco tempo, ela já havia demonstrado mais de 3 poderes mágicos diferentes. E depois disso, ela começa ainda a desafiar os magos de Clover, dizendo a todos eles que se realmente fossem capazes, deviam ir atrás dela para tentar a parar, mas não garantia nada que eles iriam voltar vivos. E a gente via que eles realmente todos estavam completamente surpresos. Eles pareciam assustados com o que estava acontecendo, mas depois disso, a gente via a Karna indo embora e via que eles não estavam muito assustados. Na verdade, eles já haviam percebido que tudo isso foi muito estranho. O Yami começa a olhar pra ela e pensar: isso tudo tá me cheirando a trapaça, possivelmente ela só quer atrair a gente pra lá. Vimos então que neste momento o Finral e a Sol, que estavam um pouco pra trás daquele combate, não estavam na frente da luta, começam a correr em direção aos 3 pra se aproximar. E enquanto isso, a gente ouviu o Yami dizendo: eu acho que tudo isso vai ser uma armadilha. Por que ela diria pra onde estava indo se não fosse uma armadilha? E a Charlotte então responde que sim, realmente parece uma armadilha, mas eles não podem ficar parados ali sem fazer nada. Neste momento a gente vê o Finral suspirando, suando frio, enquanto dizia que a Karna havia realmente escapado. E depois disso ele diz que ela fez isso tão rápido que não deu pra impedir. E atrás dele então o Yami começa a falar: mas você nem fez nada, por que você tá tão cansado? Charlotte então neste momento começa a olhar pros outros magos que estavam caídos ali e começa a dizer que os reforços de Clover logo chegariam. Então eles deveriam apenas garantir que aqueles outros magos não iriam se levantar novamente pra sair atacando todo mundo. E enquanto ela tava fazendo isso, a gente via que o Asta tava usando a espada de anti-magia pra bater nos magos. Ele dizia que não era capaz de trazer todos eles de volta com a sua espada, o que era bem estranho. Neste momento então Finral começa a dizer que esta parecia não ser uma magia comum, afinal a espada de anti-magia do Asta não fazia efeito nenhum. E então a gente escuta uma voz dizendo: ok, então não precisa continuar fazendo mais nada, Asta, armadilha ou não, a gente vai seguir Karna. E depois disso a gente via que o novo grupo estava formado: Asta, Yami, Charlotte, Sol e Finral.